Olá, amigos do canal Entre Mundos, da Rádio WRB, de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é o programa Mensagens do Bem, série especial, parte 7, Origem e Natureza dos Espíritos. Programa Mensagens do Bem vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas, pelo canal do YouTube Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu. Lógico, os podcasts pela Rádio WRB, a rádio que desperta a sua consciência e toca o seu coração, todas as quintas-feiras, às 20 horas, www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB. Programa Mensagens do Bem, sempre com a nossa querida Sônia Regina, a Vera Roça, nossa palestrante semanal, que sempre vem trazendo uma mensagem do bem, edificante e inspirada motivacional para todos nós. Então, com vocês, Sônia Regina, hoje com Mensagens do Bem, parte 7, Origem e Natureza dos Espíritos. Boa noite, Soninha, tudo bem? Boa noite, Denis Albert. Boa noite, amigos do canal Entre Mundos. Boa noite a todos os amigos da Rádio WRB. Pois é, mais um estudo, vamos lá, descobrir como é que funciona tudo isso, para a gente parar de fazer da cabeçada na vida, né? Então, hoje vamos falar da origem e natureza dos espíritos. Como eu já falei para vocês, como foi um livro para aprendizado, tem muita pergunta repetida, muita pergunta redundante, mas achou-se por bem fazer assim para que vá repetindo e fazendo com que a pessoa entenda a profundidade da situação. Então, vamos lá. A primeira pergunta seria: que definição se pode dar de espíritos? Nós já viemos estudando pontos anteriores, a gente sabe que o espírito, a natureza dele é porque ele é originário do princípio inteligente do universo, que é Deus. Então, os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, porque a centelha, né, é mônada do princípio inteligente. Povoam o universo fora do mundo material. Aí ele põe assim: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais os elementos inteligentes, não mais o elemento inteligente universal, porque o princípio inteligente universal é Deus. Aqui está falando espírito como a construção de Deus, a formação, né? A criação de Deus. Individualidade, seres extracorpóreos, porém não imateriais, porque, de qualquer maneira, a matéria que o compõe é matéria, não para os nossos sentidos, mas ainda é matéria. Aí ele coloca a outra pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade, ou seria apenas emanações ou porções da divindade e chamado por essa razão filhos de Deus? A pergunta é bem redundante, porque você vê assim, ele quer saber se os espíritos são diferentes da divindade ou é pedacinho da divindade. Você é um construtor, você faz uma máquina, você é a máquina? Não, você criou a máquina, idealizou, fez o material, montou ela e pôs para trabalhar. Você é a máquina? Não. Então, Deus fez os espíritos, mas o espírito não é Deus, não é pedacinho de Deus. É uma centelha da fonte, no sentido em que ele emana aquela centelha. É a criação de Deus, né? Então ele põe: meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando o homem faz alguma coisa bela, útil, ele chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos sua obra, a emanação do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vontade. O problema é que as pessoas ainda têm esse problema de quem é Deus, o que é Deus. Então, já falei que está muito difícil, a gente está muito distante para entender ainda se os seres extraterrestres bem iluminados, os espíritos mais evoluídos já dizem que eles compreendem, mas ainda não têm total conhecimento, porque está muito acima deles, quem sabe nós.
Os espíritos tiveram início ou existe como Deus de toda a eternidade? É outra pergunta redundante. Se os espíritos existissem de toda a eternidade, eles poderiam ser Deus. Que quem existe de toda a eternidade, entre aspas, porque isso remonta a muitos quatrilhões de séculos, de milênios, não tem como a gente saber, se ele fosse de toda a eternidade, ele seria igual a Deus. Se ele é a emanação de Deus, ele tem começo. Não tem fim, mas tem começo. Então, vamos lá. Ele responde assim: se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação, estão submetidos à sua vontade. Deus, que existe de toda a eternidade, é o que a gente entende, né? Isso é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Por que diz que nada sabendo como e quando nos criou? Porque quando você olha para o céu, você vê nada. Você vai observar os astrônomos mostrarem assim. Uma rodinha desse tamanho assim na imensidão, diz assim, isso aqui é tudo que vocês conseguem observar de galáxias no universo, no nosso universo. Você vê que a coisa é tão grande, não dá para remontar ao começo de nada, nem da nossa galáxia, que é a mais novinha, nem do nosso sistema solar, que é um dos mais novinhos, que está no rabinho de uma galáxia, né? Então, a gente tem que começar a entender o que cabe à nossa capacidade intelectiva. Daí ele diz: Deus existe de eternidade, isso é incontestável, nada sabemos, porém, sobre quando nos criou, nem como. Pode dizer que não tivemos início. Se entende que, com isso, que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. A gente pode pensar que não teve início, porque foi criado muito lá atrás. Daí aqui a espiritualidade me passou na cabeça uma coisa para falar, eu falei, vocês vão me deixar lembrar na hora? Sim. Então, eu lembrei. A gente sabe que a centelha, a criação divina, dormita bilhões de anos no mineral. É grupo, né? Um grupo de minerais tem uma centelha, outro grupo tem outro grupo tem outro. Todos têm a centelha ou a mônada. Essa mônada se parte de acordo com os pedaços do mineral aqui, colar, né? Porque o mineral não é o mesmo só num lugar, ele tem vários deles em vários locais. Isso são emanações daquela mônada. Bilhões e bilhões de anos depois, quando essa mônada é solta, é quando o planeta não é preciso mais do planeta e ele se desfaz. Fica tipo cinturão, que a gente tem esse cinturão aí de asteroide, né? O planeta se desfaz porque não precisa mais, a missão dele foi cumprida. Essas mônadas estão libertas. E elas vão gravitar para um mundo que está se formando no reino vegetal. Primeiro ela vai começar naquele pequenininho, naqueles vegetalzinhos, né, bem simplesinho, musgos, né, líquens, as coisinhas bem miudinhas, vai passando, à medida que vai morrendo, nascendo de novo, morrendo, nascendo bilhões de anos, porque o planeta onde ele está é primitivo, está começando a sua formação, até que ele chega ao ponto, chega aquelas sequoias de milhões de, né, tem sequoia aí de 1.000, 2.000 anos, 5.000 anos. Quando aquela sequoia morre, por exemplo, né? Daí ele vai começar aquilo vai precisar evoluir, já tritou bastante, já passou por bastante etapa. Começa a nascer como, o planeta vai evoluindo, ele começa a nascer como um alimento. Até que o último como ele nasce como fruta, como erva medicinal, e já serve para ajudar os seres que estão primitivos naquele planeta, ou em provas e expiações. Todos os vegetais que nós comemos, que nós tomamos de remédio, que nós fazemos tintura, que nós fazemos suco, esses que já são comestíveis, que fazem coisa boa para o ser humano, eles já estão as últimas encarnações de vegetal. Vamos falar de encarnação, que fica mais fácil, né? Nas últimas entradas na matéria, como no reino vegetal. Quando eles chegam na última, que eles se libertam, através que a gente come, ou apodrece do pé, ou cai, que liberta aquela árvore que produziu aquelas maçãs, era uma centelha da mônada da espécie, digamos, maçã. Quando todas se libertam, aquela mônada está liberada, porque todas as centelhas, né, todas esqueci a palavra agora, digamos pedacinhos, eu esqueci agora a palavra, se juntam todos na mônada e aí vai pular para o reino do animal. Quando ela pula para o reino do animal, pode até ser no mesmo planeta, se o planeta está virando, né, de
o estágio do reino animal, ou se ele não está, vai para um outro planeta que está no estágio do animal, e aí ele vai ser um ser unicelular em alguns milhões de anos, depois pluricelular, e vai por aí, até chegar nos grandes, nos grandes répteis, a não ser que lá no planeta deles, onde ele está crescendo, não seja o réptil grande ser da época, porque a gente sabe que esse montão de orbes que tem aí, esses bilhões de galáxias, tem seres que eles evoluem do mineral até o insetóide inteligente, até o canídeo inteligente, até o aviário inteligente, até o batraca inteligente, até o asno inteligente, o cavalo inteligente. A gente sabe que tem seres de tudo que tem na Terra, de animal, tem num dos universos, seres inteligentes, humanoides, cabeça, tronco e membro, canídeo, aviário, insetóide, a gente sabe disso. Já falei que espírito é espírito, que ele pode encarnar em qualquer um dessa formação. Então, quando ele chega, o espírito passa por reino animal, ou ele vai para um planeta onde a última espécie que ele viveu, né? Ele vai viver na primeira espécie, né, como animal. Aí ele entra primeiro com aqueles pequenininhos. Quando ele chega a um certo ponto, ele entra para o reino onde o animal ele é em pé, ele faz as coisas, ele que faz o serviço pesado, ele que trabalha, ele que constrói, e os seres mais evoluídos da mesma espécie dele, que são os seres inteligentes humanoides, tratam eles com muito amor, e cada vez que eles desencarnam, mexem no perispírito e vai mudando até que ele entra no reino humanoide, cabeça, tronco, membro, com alguma inteligência, saindo do instinto para algum grau de inteligência. Quando ele consegue chegar nesse ponto, esse espírito começa a chegar nesse ponto, ele já tem algum raciocínio, ele nasce num planeta ou primitivo, ou no próprio dele, que se passou de degrau, como um ser primitivo, humanoide, tá? Aqueles homens lá, Homo erectus, Homo pithecanthropus, vai por aí, Homo sapiens, Homo habilis, Homo tudo. Ele vai passar toda aquela escala evoluindo, e quando ele chegar bem evoluído, ele começa a passar para cidades, onde ele é lá no interiorão, aí ele começa a vir para as cidades, ele começa a aprender, vai evoluindo. Quando chega no estágio em que a gente está, ele começa a ser bem responsabilizado pelos seus atos, ele começa a caminhar para o anjo. Então, é assim que vai acontecendo essa mônada. Então, para a gente tentar remontar quando foi que a gente foi criado, caramba, bilhões e bilhões e trilhões e quatrilhões, eu não sei nem quantos zilhões. Então, não adianta ficar, a gente sabe que foi criado pela fonte, não está perdido na esteira do tempo, e a gente sabe que para frente a gente tem outra distância para chegar ao anjo, ao nível crístico, e vai por aí. Então, ele diz aqui, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Deus criou ininterruptamente. E como ele remonta da poeira do tempo, a gente não sabe quando fomos criados. Quando e como cada um de nós foi feito, repito, ninguém sabe. É aí que está o mistério para a gente, porque não tem capacidade de entender. Está muito longe. Então, aí ele faz a pergunta. Visto que há dois elementos gerais no universo, elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material, elementar, meu caro ósseo. Nós somos mônadas, né, criados pelo princípio inteligente. E a matéria foi também criada pelo princípio inteligente, né? Então, a matéria pertence ao princípio material, qualquer coisa material, mesmo aquela que a gente não consegue ver, e o ser inteligente foi feito do princípio inteligente do universo, foi emanado da fonte. Aí ele responde, é evidente, os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. A época e o modo dessa afirmação é que não são conhecidos, porque remonta da poeira do tempo. E aí ele pergunta, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Alguém consegue entender a fonte parando de criar? Se essa força que a gente chama de Deus, essa fonte, parar um segundo, simplesmente desagrega a matéria de toda a nossa galáxia, de todo o nosso cosmos, de todo o nosso universo, de todos os outros universos. Ele que mantém, é a energia dele que mantém, como a Terra, por exemplo. Tem um espírito que mantém essa energia agregada.
Quando a Terra não precisar mais, ele se desloca e a Terra se desmonta. E vem outro grupo de espírito, junta tudo com um pedaço de outro lugar e faz outro planeta. Começa a missão deles. Aquele cumpriu a sua. Quando a gente cumpre a nossa missão no corpo físico, a nossa energia acaba, o corpo começa a se desagregar, o princípio vital acaba, o perispírito se desliga, o corpo físico morre e nós ficamos livres. É mais ou menos por aí. Bom, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Aí ele diz, é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Não tem outra coisa para explicar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Aí é uma pergunta bem burra, né? Mas era necessária. A carne procede da carne, mas o espírito procede da fonte, do princípio inteligente do universo. Então, um espírito não faz outro espírito. Você, pai e mãe, é pai e mãe da carne. Recebe um espírito que você tem missão com ele, karma, prova, expiação, mas você não é pai do espírito, não manda no espírito. Aí ele põe, Deus os cria como todas as outras criaturas pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem da criação do espírito para a gente ainda é um mistério porque remonta muito longe na criação. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Incorpóreos, sim, porque o corpo é isso que a gente pega. Imaterial, não. Mas sabemos que o perispírito ainda é matéria, né? Que é o corpo que o espírito usa nas outras dimensões, que eles falam que lá é bem material, que eles comem, que eles dormem, que eles têm família. Então, as outras têm dimensões para não ter mais materialidade, corpo, é preciso estar lá para cima, sei lá, 7ª, 8ª, e eles ainda dizem que é material. Porque tudo vem da matéria cósmica universal. Ela rarefez, se fez o fluido, e esse fluido foi modificando de acordo com aonde era preciso usar. De qualquer maneira, ainda é da matéria cósmica universal. A gente sabe disso, né? Então, vamos lá. Ele responde, é correto dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando falta termo de comparação com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir luz? Imaterial não é bem a palavra, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender bem que o espírito, sendo alguma coisa, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mais quintessenciada do que o perispírito, tá? Porém, sem analogia para vós, sem comparação para a gente. É tão etérea que não pode ser perceptível pelos vossos sentidos. Nem o vidente vê o espírito, ele vê perispírito. Para um vidente ver o espírito, acho que ele vai ter que ter uma evolução muito grande, não é o caso dos terráqueos ainda. Ele faz uma pequena dissertação. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria absolutamente termo para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita que todas as percepções através da audição, ele recebe todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato, e não compreende as ideias que o sentido lhe falta, ou seja, que é o da luz. Do mesmo modo que somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação. Nós estamos começando a engatinhar nesse mundo, então não tem condição assim de a gente ter tanta certeza assim, de nada, né? Aí começa, eles param esse ponto e começa a falar de mundo normal e mundo primitivo. Eu vou observar a hora porque... Tá. Mundo normal e mundo primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora do que vemos? Sim, eles são do mundo dos espíritos, né? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, não é do nosso mundo material. Quando falo nosso mundo material, nosso mundo corpóreo, porque a gente também é espírito. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Eu já falei bastante vezes
que o mundo espiritual pré-existe ao corpo e sobrevive ao corpo. Logo, não tem necessidade de um corpo material para que você, espírito, viva, tenha família, tenha nada. Digo material denso, porque corpóreo você tem. Não é isso? Um corpo material incorpóreo, né? Espera aí que eu embolei aqui. Você tem um corpo incorpóreo, não material. O espírito, fora da matéria. E na matéria você tem um corpo material e não é incorpóreo, porque você tem corpo material denso. Aí ele diz assim, o mundo espírita, ele é pré-existente, sobrevive a tudo. O mundo corporal pode deixar de existir? Com certeza, pode deixar de existir, o mundo espiritual continua. Tem zilhões de planetas que vivem na quarta dimensão, na quinta, e a gente não pode esquecer, ó, me lembraram mais uma coisa aqui agora, que a gente não pode esquecer. Ai, gente, lembraram e tiraram da minha cabeça de novo. Eu vou ler de novo o texto. O mundo espírita, ele é pré-existente, sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não, ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem um sobre o outro incessantemente. Eu não lembrei, fugiu mesmo da cabeça. Os espíritos ocupam... Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá, é por causa da graduação de dimensões, né? De acordo com a graduação, ele é mais incorpóreo, menos incorpóreo, mais material, menos material. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Aí agora eles não deixaram eu esquecer. Ele gravita para onde ele vibra. Quando um ser desencarna, que ele vai para um mundo etéreo, ele vai gravitar para onde tem os seus iguais. Não vê uma novela que teve aí que mostrou o mundo espiritual pegando fogo, peixe, sujeira, dizendo que é um inferno? Aquilo ele gravitou porque a mente dele é suja daquele jeito. Seres menos assim já gravitam para um lugar melhor. E essas cidades que eles formam no umbral, é a mente deles que forma, é o que eles programaram na cabeça. Então ele vai para aquele lugar onde tem os seus iguais. E as cidades espirituais são feitas com a mente de espíritos de alta hierarquia, que recebem aqueles que precisam de socorro e que é factível o seu melhoramento, o seu conserto, o seu despertar. E aqueles que já estão despertos e precisam ainda de tratamento para reencaminhar-se rumo ao mundo de novo reencarnatório, ou ao mundo angelical, ou a outro planeta, recebe-se em cidades espirituais. Embora os suicidas, as pessoas fazem uma confusão muito doida na internet. Nosso lar não é o lugar que vai todo mundo. Nosso lar foi feito uma colônia de portugueses, a 1.000 metros acima da cidade de Campos do Rio de Janeiro, é para suicidas. Os portugueses, quando eram jogados, que eram pessoas não gratas na corte, que eram jogados ao longo da costa do Brasil, no meio do mato, sem quase condição, muitos nadavam até morrer, se matavam. Então a espiritualidade fez uma cidade de suicidas. Você vê que André Luiz foi para nosso lar porque ele entrou como suicida, porque como médico ele comia mal, bebia muito, não fazia caridade, ele fez um monte de estripulia e foi parar num umbral. Não no grosso de tudo, mas ele sofreu 8 anos. Não vai todo mundo para nosso lar, não vai todo mundo para nosso lar, só vai para lá suicida, fumante inveterado, cachaceiro inveterado, drogado inveterado, suicida, gente que destruiu a vida cedo. Então, as outras cidades recebem outras pessoas com outra capacidade. Essas cidades são feitas pela mente, assim como o umbral, as camadas trevosas são feitas pela cabeça, materializado pela cabeça das pessoas que, quando estavam encarnadas, migram para lá. Por isso que eu digo, cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus atos e palavras, porque elas passam pelo seu pensamento primeiro. Você está plantando o que você vai colher mais adiante. Então, os espíritos ocupam uma região determinada, circunscrita no espaço. Os espíritos estão por toda parte, povoam os espaços sem fim até o infinito. Nesse momento, aqui atrás de mim, tem uma sala cheia de espíritos que a espiritualidade traz para aprender, como tem na casa do nosso administrador, né, o Diego Messias, como tem na casa do nosso amigo Denis Albert, e de todos vocês que estão nos ouvindo.
A espiritualidade abre um espaço, limpa o ambiente da sua casa, agradeçam por isso, porque eles vêm, fazem uma limpeza geral na sua casa, monta uma sala gigantesca que traz um monte de espíritos que estão em sofrimento, mas que não têm capacidade, devido à materialidade, de ver os espíritos de luz. Então, eles apanham eles, trazem para estas salas, para ouvir esse conhecimento, para ser tratado nesse momento, para que eles acordem. Porque a minha voz material eles vão ouvir. O fluido magnético, elétrico de cada um de vocês é retirado um pouquinho para que ele desperte. Aí ele acorda e aí ele vai para o hospital realmente ser tratado, que ele já vai enxergar os espíritos. Há casos em que eles mesmo assim ainda não enxergam, então desdobra médium à noite para que ele vá ajudar a tratar esses seres, porque ele tem a energia animalizada e consegue doar energia, ajudar ele a se limpar e ajudar a despertar esses seres. Então, quando você assiste uma palestra dessa, você está fazendo caridade. Quando você passa ela adiante, porque você compartilha, você está fazendo mais caridade ainda, porque você está ajudando outros seres a despertarem para não ir parar nas camadas pesadas do umbral. Continuando, estão constantemente ao vosso lado, vos observando, atuam sobre vós. Tem uma pergunta que eu vou responder mais adiante, que ele pergunta até que ponto os espíritos intervêm na sua vida. Eu sei a resposta, mas eu vou deixar chegar lá. Vocês vão ficar assim, como assim? Vamos chegar lá. Olha a pergunta. A que ponto os espíritos interferem na nossa vida? Vocês vão saber lá, quando chegar lá. Bom, são a potência, são instrumentos de Deus, quer dizer, muitos são instrumentos de Deus que se servem para o cumprimento, que Deus usa para o cumprimento dos seus desígnios e providências. Porém, nem todos vão a toda parte, porquanto há regiões interditadas aos menos adiantados. Um espírito trevoso não vai nas esferas resplandecentes. Um espírito meu que late não vai nas esferas resplandecentes. Não que eu seja trevosa, mas eu sou um espírito pequeno ainda. Eu estou engatinhando ainda, tentando fazer a minha parte. Então, eu não vou para as esferas resplandecentes. Você é para espírito de 7ª, 8ª dimensão e não 3D. Porque as dimensões 3D, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10, entendeu, gente? Então, tem várias 3D. Em que 3D eu estou gravitando? Eu sei que 3D0 é 3D mesmo, que está largadão. 3D1 dizem que estão os reptilianos, né, os dracos. 3D2, 3D3, qual que eu estou? Sei lá, eu estou num 3. Estou tentando passar por 4. Tomara que eu esteja no 310, 311. Não sei se eu estaria ou não, provavelmente não. Mas estamos trabalhando para isso, pelo menos você está batalhando. Passou de 5, já merece voltar aqui para continuar o seu 3. Então, são várias. Você passa para a 4ª dimensão. Eu vou para um lugar muito bom. Você vai para a 4ª dimensão, 4.1. Depois você passa 4.2, depois você passa 4.3. Só que lá já é mais rápido, porque você, no plano espiritual, você tem uma visão mais aberta, mais ampla. Você consegue caminhar mais rápido. Não é isso? E vamos para o intervalo da nossa rádio WRB. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo pelo canal Entre Mundos. Você está acompanhando o programa Mensagens do Bem, parte 7, Origem e Natureza dos Espíritos, sempre com a nossa querida Sônia Regina, a véia na roça. Então vamos para os intervalos da Rádio WRB e daqui a pouquinho a gente volta. O programa Mensagem do Bem da nossa WRB volta já já. E estamos de volta com o programa Mensagens do Bem, parte 7, Origem e Natureza dos Espíritos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo pelo canal Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu, e você que nos ouve pela Rádio WRB, a rádio que desperta sua consciência e toca o seu coração. Convido vocês a se inscreverem no canal Entre Mundos, ativar o sininho e acompanharem ao vivo o programa Mensagens do Bem e o Sala de Convidados e todas as nossas programações do canal Entre Mundos. Então, com vocês, Sônia Regina, com o programa Mensagens do Bem de hoje, parte 7, Origem e Natureza dos Espíritos.
Então, gente, vamos voltar. Agora nós vamos para um outro ponto. Forma e umbiguidade dos espíritos. Ele pergunta: o espírito tem uma forma determinada, limitada e constante? Aí ele diz assim: aos vossos olhos, não. Ao nosso, sim. Para vocês, o espírito é uma fumaça, é uma poeira, é uma luz, é um clarão. A gente vê, às vezes, é uma bola, pensa que é um orbe. Né? Para a gente tem várias formas, depende de como a gente tem capacidade de ver. Para eles tem uma forma determinada. Então ele responde: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para a voz, ela varia do opaco, brilho, ao rubi, ao vermelho, né? Conforme o espírito seja mais ou menos puro. Porque a vibração do espírito é que determina a sua cor, a sua aura, né? Você já viu aqueles, quando você vê um espírito, os anjos têm uma coroa na cabeça, não é uma auréola na cabeça, não é uma rodinha na cabeça, não é uma coroinha. É o chakra de 1000 pétalas, que é o chakra coronário, que ele é aberto e quanto mais ele vibra, quanto mais o ser é puro, mais esse chakra é grande. Aí dá a impressão de que tem aquela roda de luz na cabeça. Então ele diz assim: esta chama ou centelha tem uma cor qualquer, quer dizer, o espírito, né? Aí ele diz: para a voz ela varia do opaco ao rubi brilhante, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Aí ele faz o comentário: comumente representam-se os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra naturalmente a natureza essencial do espírito. Quando acesa é aqui, é o chakra frontal desse espírito, que é muito evoluído, muito aberto. É colocada também no topo da cabeça, porque aí é que está a sede da inteligência e é através daí que ele se comunica direto com a espiritualidade. Ele está ligado, mostra aquele raio de luz na cabeça. Ele está ligado. Os espíritos levam algum tempo... deixa eu dizer mais uma coisa que me passaram aqui. A espiritualidade passa por você na rua, ou em qualquer lugar, pela cor da tua aura, ele sabe quem é você. Um jovem bem novinho, uma criança assim, tem um rosa clarinho, azul clarinho. Rosa será pintado de azul, azul será pintado de rosa. Bem limpinha a aura. Quando vai crescendo, aí, de acordo com as licenciosidades que vai aprendendo, vai sarapintando essa aura de algumas cores. E quando chega na idade adulta, depende de como ele reage. Se ele tiver uma cor muito vermelha, ele é muito sexualizado, irado. Laranja, ele tem muita vitalidade, mas tem que ter cuidado que essa vitalidade também pode ser o excesso de sexualização. Não é que sexo é pecado, é quando a pessoa faz do sexo o único objetivo da sua vida. Quando ela é mais ou menos assim, esverdeada, a pessoa chega da cura, pode ter o dom da cura. Quando ela é rosada, ou esverdeado clarinho, significa, se esse chakra do coração tem esses 2 tons, significa que ele tem muito amor no coração. Né? Aí, quando é azul, índigo, é o da garganta, esse chakra aqui eu tenho bem aberto, porque eu falo para os cotovelos. Daí aqui também é o azul, azul índigo, e aí vem em cima, que é o lilás, ou o prata, ou dourado, que é da cor da espiritualidade superior. O amarelão, aquele amarelo sol, é no meio, na direção do umbigo, que é onde tem a energia que controla a fígado, pâncreas, vesícula, todos os órgãos de digestão, de movimento, para mantenimento do corpo. Então, os espíritos, pela cor da nossa aura, às vezes a pessoa tem um tom, tem um verde pegajoso, escuro, musgo, ou um vermelho sujo, ou um laranja sujo, aí você vê que ele é um espírito em bastante desequilíbrio. Por isso que os espíritos vêm dar passe ali para aquela área, para tirar aquele fluido, e às vezes a pessoa fica boa. Não é isso? Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer, aí ele já falou, né? Aí ele diz assim: comumente representa-se os gênios como uma chama ou uma estrela, no caso, né, dos espíritos de luz. Aí ele pergunta: os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Daí se eu tenho uma experiência própria. Um dia eu saí sem querer do corpo, cochilei no sofá da sala, saí do corpo, e eu me senti fora do corpo, é uma delícia, né?
E eu dei um pulo e passei pela laje, fui parado lá de fora do quintal. E aí eu vi um casal de espírito que vinha descendo a rua, e eles me olharam e disseram, e olha, ela está nua. Gente, eu falei, meu Deus, eu esqueci de pensar na roupa. Também eu saí espontaneamente, aí eu pensei na minha roupa, me vesti na mesma hora. Fiquei com vergonha, voltei, entrei no corpo, não consegui sair mais. Então, da outra vez que eu consegui sair, eu disse assim, eu vou daqui para a sala. Daí eu consegui flutuar até da sala para a cozinha. Da outra vez, se vou passar pela parede, eu quero ver como é que é lá dentro. Eu fui devagarzinho, fui vendo átomo a átomo, só que eu fiquei com medo, voltei rápido, fiquei com medo de ficar presa, porque logo no começo que eu comecei a estudar, eu tinha medo de sei lá, entrar na parede, eu não consegui sair, sei lá o que eu pensei. Eu fiquei a cabeça assim, vi tudo que tinha direitinho na parede, tirei, preferi passar de sopetão. Então, depende do espírito, depende da energia que ele está vibrando. Estava lendo um livro bom, estava meditando, eu fiquei numa sintonia boa, pude fazer a experiência. Dependendo do grau do espírito, ele pode pensar do outro lado do mundo e ir ao mesmo tempo, na mesma hora. Também é assim, quando você está aqui, estou sentada aqui, estou pensando no meu amigo Denis Albert, lá em São Paulo. Quando eu penso nele, eu irradio um pouco de mim para lá. O meu espírito, né? Eu espírito, estou onde está o meu pensamento. Se eu parar aqui e ficar pensando lá no Denis Albert, começar a dar energia para ele, eu, espírito, irradio para lá. O cordão de prata irradia. Eu não saio totalmente do corpo, mas eu irradio para lá. Meu pensamento, eu estou onde está meu pensamento. Então, os espíritos também são assim. Uns podem ir muito longe, outros não podem. Depende do seu grau de evolução, depende de como ele está vibrando naquele momento. Então, eles respondem. Os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como pensamento. Ele pode ir rápido ou pode ter consciência. Daí ele pergunta, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Ele diz, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma, quer dizer, a alma que ele fala, o espírito encarnado, né? Que pensa, é o espírito que pensa. O pensamento é um atributo do espírito, então não é o pensamento que é o espírito. É quando eu penso em alguma coisa, eu me irradio para aquela área. Aí a espiritualidade me passou uma outra orientação, graças a Deus estou fazendo lembrar tudo. Eu perguntei se precisava escrever, isso era que eu me lembrar. Se eu estou aqui na minha frente da minha casa, eu olho para dentro, vejo a minha casa, vejo o muro da vizinha, um pedaço da rua, até chegar lá em cima tem um morro, uma serra, e para baixo a rua faz uma curvinha assim, então eu só vejo até o pedaço da curvinha. Se eu subir em cima da minha casa, quer dizer, agora não dá mais porque a igreja é alta, a escola também, mas quando eu subia que não tinha esses dois prédios laterais, eu via longe, por cima das casas. Se eu subir no Cristo Redentor, eu vou ver quase assim, centro da cidade do Rio de Janeiro inteiro, Botafogo, vou ver grande, porque ele é muito alto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais evoluído é um espírito, mais ele consegue ver, mais ele consegue ter consciência de tudo à sua volta. Então, ele responde, o espírito se transporta de um lugar para o outro, tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado de um lugar onde ele quer ir. Não necessita, ele vai pelo pensamento onde ele quer ir. As duas coisas também podem acontecer. O espírito pode muito bem, se o quiser, dar-se conta da distância que ele está atravessando, ou simplesmente ir num átomo, pimba, isso sem o corpo físico. Ou ele simplesmente, eu vou caminhar, porque isso aqui é um lugar bonito, eu quero ver a floresta. Não, eu tenho que ir rápido para acudir o fulano. Ele pensa lá e lá, já ele está, rápido como pensamento. Essa distância pode ser apagada completamente, isso depende da sua vontade e ainda da sua natureza mais ou menos depurada. Tudo é mérito. A matéria opõe obstáculo ao espírito de forma alguma. Ele passa na água, no mar, no ar, na terra, entra onde quer, sai da onde quer, não faz diferença. Ele pode passar onde ele quiser. Ele só vai se sentir sufocado embaixo da terra se ele for um espírito muito denso, muito apegado. Aí quando enterra ele, ele fica preso lá na cova chorando, vendo o bicho comer ele até que ele consiga expurgar toda aquele miasma e aí ele consegue se libertar. A matéria não opõe obstáculo. Eles penetram em tudo, no ar, na terra, na água e até no fogo, que lhes são
acessíveis, porque para isso eles são insensíveis. Os espíritos têm o dom de ambiguidade, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo. Gente, vocês lembram do Idi Amin Dada? Ele era o ditador de Uganda. Eu já contei isso aqui. Ele foi chamado na ONU. Estava tentando ver se virava a cabeça dele, porque ele era ruim, igual o menino maluquinho, que é o Jinjin da Coreia lá, aquele doido lá. E o pessoal queria ver se conseguia fazer ele ser um pouco mais gente, convidou ele para ir à ONU. Ele chegou em cima da hora, sentou-se no lugar dele, participou de tudo, assinou o papel e disse, vamos almoçar. Ele disse que ia ao banheiro e desapareceu. 10 minutos depois ele estava em Uganda falando ao público na televisão. O que ele queria dizer? Que eu tenho ambiguidade, eu sou capaz de ir. Chama pessoa dupla. Ele consegue sentar num lugar, relaxar, sair do físico, levando parte da sua matéria, se materializando em outro lugar, e depois simplesmente volta para onde está. Isso quer dizer que esse dom não tem a ver com você ser bom ou ruim. Ele pode ter vindo com esse dom para fazer coisa boa e chegou aqui, o poder e o dinheiro tirou essa capacidade dele, ele começou a ser ruim, mau, um ditador, terrível, assassino, mas ele não perdeu a capacidade mediúnica dele. Não? O Santo Agostinho também tinha essa capacidade, que chama bicorporeidade. Ele conseguia sentar num lugar e dividir-se. E agora, ele está perguntando aqui não da bicorporeidade, ele está perguntando. Aliás, Santo Agostinho, uma vez, se não me engano, ele salvou uma pessoa, o pai dele, que ia ser preso, ia ser morto. Ele conseguiu salvar ele, mostrar que ele não era culpado, e depois sumiu. Isso aí é bicorporeidade. Mas a ambiguidade seria relativo ao espírito, capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nesse caso, não. Ele irradia aonde está o pensamento, está você. Né? Então, vamos lá. Não pode haver divisão do mesmo espírito, porém, cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, ele é apenas um e, entretanto, irradia em todos os sentidos e emite seus raios até bem distante. Apesar disso, ele não se divide. Quanto mais evoluído o espírito está, mais ele consegue se irradiar. Então, se bem que nas casas religiosas em que os espíritos vêm, nem sempre é a irradiação do espírito. Ele irradia para aqueles que estão na falange dele, que vai em nome dele. Pode dizer que é ele, assinar em nome dele, ter tudo igualzinho a ele, mas é ele que está ali consciente, auxiliando cada um, porque já pensou, você chama um espírito em 50 lugares diferentes, o espírito não vai ter condição de responder isso. Então ele envia aqueles da sua falange, né, que compõem, ou tem o mesmo pensamento, o mesmo grau, que não é só aquele que é conhecido, que é santo. Tem uma porção de seres que são altamente evoluídos e você nunca ouviu falar. Tem uma porção de pessoas que já ascenderam, que são considerados santos, e ninguém conhece, que fez seu trabalho fechadinho, deu com a esquerda, que a esquerda, direita visse, não precisou fazer parte da história, fez seu trabalho na surdina. Então, faz parte dessas falanges. Então, faz o serviço igualzinho, assina como ele, fala como ele, e é representante dele, sem problema, não tem nenhuma dificuldade nisso aí. Bom, todos os espíritos irradiam com a mesma potência? É claro que não. A energia que eu emito é diferente da energia que cada um de vocês emitem, porque de acordo com o que vocês captam, de acordo com o merecimento, com a evolução de cada um, com o crescimento espiritual, com a vontade de trabalhar, de ajudar, de servir, tudo isso modifica o quanto energético que você tem, né? Então, você irradia até onde o teu crescimento permite, né? A tua evolução permite. Aí ele fala assim, falta muito para tal coisa. Isso depende do grau de pureza em que se encontra o espírito. Aí ele faz um resumo. Cada espírito é uma unidade indivisível,
mas cada um deles pode estender seu pensamento para diversos lados, sem que para isso se divida. É apenas nesse sentido que se deve entender o dom e a ambiguidade atribuída aos espíritos. Assim como uma centelha projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda como um homem que se muda de um lugar sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos, através de um telefone. Ele não foi, mas ele radiou, ele mandou, né? Ou pode subir num prédio alto, botar um megafone e berrar para 50 mil pessoas, e ele não foi às 50 mil pessoas, ele radiou a energia dele, a palavra dele, para 50 mil pessoas. E o rádio vai irradiar muito mais. É isso? Perispírito, vamos estudar o perispírito. O fantasma que você vê. Ai, passou o vulto ali, é o diabo, é nada. É o corpo que o espírito usa quando ele desencarna. Ele é a quinta essência da matéria, mais grosseira, porque o espírito também tem um corpo quintessenciado, né? Incorpóreo, mas quintessenciado. É ele que é o modelador plástico do teu corpo. Quando você... Lembra que eu falei ontem? Se a tua mão, na semana passada, se a sua mão é motivo de escândalo, cortar, é preferível que entreis na vida sem um braço, sem uma mão, sem uma perna, do que fazer dela motivo de escândalo. Como é que você entra sem? É quando você usa mal. Você entra com ela sem movimento. Já contei para vocês a história de um rapaz que ele se suicidou não sei quantas vezes, e aí na última encarnação que ele veio sem as pernas, só com os braços. E ele era muito revoltado, ele sabia que tinha um rio perto da casa dele. E ele estava tramando se arrastar porque ele tinha braços e se jogar da ponte, porque a mãe já tinha levado ele numa cadeira de rodas. Ele sabia que em cima da ponte para o rio era muito alto, que se ele se jogasse ele morreria, porque ele não tinha perna e só o braço ele não conseguiria nadar. Ele se programou, esperou a mãe dele sair, se jogou da cama no chão e foi rolando até a porta para poder se matar. Só que quando ele conseguiu desencostar a porta, que estava só encostada, a mãe deixava assim para alguém socorrer ele, tinha uns degraus, né? E ele caiu de mau jeito, bateu com o ombro e fez uma ferida feia no braço. Quando a mãe chegou, pegou ele arriado, sangrando, levou para o médico. Teve que cortar o braço, ele gangrenou, deu gangrena, né? Passou um tempo, cicatrizou, ele disse, não adianta, eu tenho um braço, com um braço eu vou me jogar fora, eu vou me matar. Quando a mãe dele saiu, que ele tentou, ele caiu de mau jeito, quebrou o ombro, infeccionou, tratou, deu bicho, ele perdeu o segundo braço. Essa mãe foi desesperada de Chico Xavier saber por que esse filho dela passava por tudo isso. Chico falou para ela, olha só, a espiritualidade está dizendo que ele já se suicidou 4 vezes. Dessa vez ele veio sem as pernas para ele não se suicidar. Ele tentou, a espiritualidade tirou o braço dele. Ele ia assim mesmo se suicidar, a gente tirou o segundo braço dele, para que ele não vire um ovoide. Mas e eu? Que culpa tenho eu? Por que eu tenho que passar por um sofrimento desse? Daí ele disse assim, no passado vocês eram comparsas e você levou ele a fazer o que ele fez para vir na situação em que ele veio a primeira encarnação. Então você veio para ajudar ele a se reharmonizar. Nessa encarnação você veio para amparar ele, proteger para que ele não se mate. E cuidado, porque ele pode cair ainda e rolar e se matar. Tranque a porta, porque ele quer se matar. E você aí não vai cumprir a sua missão. O perispírito dói. É ele que dói. É no espírito, é no perispírito que tem a dor. Por isso que as pessoas que amputam
continuam sentindo a dor. O perispírito é que é o modelador. Os braços dele, as pernas dele já estavam comprometidos do ponto de vista etéreo. Quando você usa a sua mão para matar, para roubar, para ferir, ela na parte perispiritual atrofia. Ou quando você usa o pé para chutar uma pessoa, um animal até a morte, tem o prazer de matar o chute, você vai perder essa perna, ou você vai ficar com ela inoperante, vai acontecer alguma coisa que você não vai poder usar ela. Quando você brinca com os sentimentos alheios, o seu coração, a parte perispiritual fica toda sarapintada, toda manchada, toda cheia de buraquinhos. Na hora de formar um novo corpo, o perispírito vai formar esse coração com sopro, com problema cardíaco. Uma criança recém-nascida com cirrose, como assim? Se ela não bebe nada, só água e leite materno. Aquele fígado com cirrose naquela idade era do alcoólatra e veterano. A criança nasceu com o pulmão todo lascado, era do drogado e veterano. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. O dia que a humanidade entender isso, vai procurar trabalhar de forma que não faça tanto karma. Não quer dizer que a gente na juventude não tenha feito besteira, porque eu fiz bastante. Mas o dia que eu botei a mão nesse livro, adulta, que eu entendi isso aqui, nunca mais. Eu passei a fazer tudo para me melhorar, para me consertar. Levei um bocado de ano fazendo o mesmo erro, o mesmo defeito, mas meu Deus, mas de novo, não errar, mas que porcaria. Eu não falo porcaria, que eu sou bocuda, eu falo palavrão mesmo. E aí, quando eu vou ver, consegui, venci isso, venci aquilo. Levei 48 anos para deixar de fumar. Bebi até os 40, vou parar, tem que parar, e parei. Então, a gente, aos poucos, vai se vencendo a si próprio. E é o perispírito que fica marcado. Pode ser que eu não tenha nada de pulmão nessa encarnação, por causa do meu trabalho aqui, mas isso não impede que na próxima encarnação eu venha com uma bronquite, uma asma, uma dificuldade respiratória. Porque eu não sou um espírito de luz. Porque eu fumei 48 anos. Aquele que é alcoólatra e nunca ficou doente, morreu de velho, ele pode vir com a cirrose novinho. Como assim? Entende? Aquele espírito muito raivoso, vingativo, vai nascer com problema de estômago. Aquele que tem ódio trincado dentro de si, ele vai nascer com os seus filtros, fígado, vesícula, baço, pâncreas comprometido. Aquele que envenenou os outros pode nascer cheio de hérnias para tudo quanto é lado. Operar uma da outra, operar uma da outra, operar uma da outra. Envenenou pessoas. É vingança? Não. Semeadura livre, colheita obrigatória, lei de causa e efeito. De ação e reação. Eu venho repetindo isso anos no outro canal, já quase 3 anos aqui. Um tempo atrás em outro canal, que até nem tem mais as palestras, porque ele perdeu o canal. Muitos anos em casa espírita. Para todas as pessoas que eu conheço, eu sou considerada maluca. A Sônia é doida, só fala de espírito, já tem. A Sônia é maluca. Já nem me incomodo mais. Então, aprender o motivo das coisas que acontecem com a gente é importante, que a gente tem como dar uma guinada e mudar. Na doutrina espírita começa a dizer assim, costuma-se dizer assim, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer-se a si próprio, não é pela perfeição, não é pelo esforço que ele está fazendo para vencer suas imperfeições. Então, o perispírito, propriamente dito, está descoberto, ou como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer. Aí ele diz, o perispírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós, porque ele é quinta essência da matéria, ele é matéria. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Aí ele põe uma explicaçãozinha. Como o germe de um fruto
está envolto pela perisperma, assim também o espírito propriamente dito reveste de um invólucro que, por comparação, pode se chamar perispírito. Assim como uma semente tem uma casquinha, né? Não é que o perispírito fica em volta da gente, ele interpenetra. O exemplo que eu costumava dar em casas espíritas, quando eu fazia palestra lá, era de uma esponja. Você pega uma esponja e põe ela dentro d'água. Aí eu te faço a pergunta, a água está dentro da esponja ou a esponja está dentro d'água? Uma e outra coisa. Então, o perispírito, ele é que pega a centelha, né, a mônada, o espírito, se liga ao corpo perispiritual, se liga àquele óvulo que está ali, e ele é que vai encher, como se fosse uma bola. É o comando do espírito é que vai encher a bola, ou seja, é que vai fazer a carne para encaixar dentro daquele perispírito. E ali ele vai encaixar de acordo com o que você fez na outra vida. Aí é onde saem os defeitos congênitos, as dificuldades mentais, pessoas que deram tiro na cabeça que nasce com retardo, né? Pessoas que usaram a mente, a capacidade para ferrar a vida dos outros, vai ter doença mental no futuro, ou esquecimento absurdo, tem a opção de doenças aí que faz a pessoa apagar até esquecer os parentes. Então, tudo isso é do passado. A gente colheu, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. Então, colha o que você plantou, não reclama, não chora, seja forte e plante o que você quer colher na próxima vida. Essa é a receita perfeita. De onde o espírito retira seu envoltório semimaterial? Do fluido universal do globo. Nós temos vários corpos. Vamos lá. Espírito, eu não vou começar do comecinho. Fluido vital, que é esse que a gente tira do globo, de acordo com eu tiro do reino nominal para o nominal, e a planta tira para ela, ou cada bicho tira para você. Fluido vital. Depois a gente tem o corpo perispiritual. Depois a gente tem o corpo espiritual, que é o espírito. Depois aí vem aqueles que a gente não entende, né? Mental concreto, mental superior, mental concreto inferior, mental concreto superior. Aí vem búdico, átmico, e vai por aí afora, que a gente não tem capacidade de entender. Então, o perispírito, essa energia que ele tira do fluido universal. E aí vai materializando para que a gente possa, para ser o mediador, tipo assim, azeite e água não se mistura, espírito e matéria não se mistura, mas ele compõe os dois, porque ele é a quintessência da matéria, ele tem fluido, ele é fluido e ele é matéria, então ele ajuda a fazer essa ligação, para o espírito poder manter o corpo físico. Eu vou ler a última pergunta desse texto. Bom, ele tira do fluido universal do globo, de cada globo para onde ele vai, e por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passado de um mundo ao outro, o espírito muda o envoltório como você muda de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam no mundo superiores vêm até nós, tomam um perispírito grosseiro, eles condensam seu perispírito, né? Dizem que Cristo levou 4.000 anos condensando para conseguir materializar um corpo físico. É preciso que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. O envoltório semimaterial do espírito dispõe de forma determinada e pode ser perceptível. Gente, o perispírito tem a forma do corpo físico. É a forma que vai moldar o seu corpo. Se a forma estiver torta, o corpo é torto. Sim, uma forma correspondente à vontade do espírito. É o espírito que vai comandar e o perispírito, como forma, vai obedecer, mas ele vai encher de acordo com como ele estiver. E assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível, até mesmo palpável. Na próxima semana, nós vamos estudar diferentes ordens de espíritos e depois a escala espírita. Se tiver alguma pergunta, tudo bem, se não, encerramos por hoje. Não temos perguntas, Soninha, pode encerrar. Sim, por o assunto ser relativamente novo para a maioria das pessoas, não vai rolar pergunta. Quando a gente estiver lá para o meio do livro, aí vai começar a surgir pergunta. Porque muitas pessoas nunca pararam, falam assim, livro dos espíritos. Eu, espiritismo. Já falei, não estou aqui fazendo ninguém ser espírita. Eu estou
dizendo como é que funciona as coisas e a linguagem mais simples para ensinar esse mecanismo que o budismo ensina, que o esoterismo ensina, que as outras religiões ensinam, o judaísmo ensina, numa linguagem muito truncada, né? As sociedades que tem, tipo, Rosa Cruz, Eubiose, eles explicam numa linguagem muito rebuscada. E o livro de Kardec é numa linguagem bem simples, é justamente para alcançar a massa. Não estou fazendo ninguém ser espírita, apenas tentando explicar como é que funciona a coisa. Paz e luz. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam ao vivo, o Mensagens do Bem, pelo canal Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu. Deixe seu like, se inscreve no canal, nos ajude a propagar essa mensagem do bem, que vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas, pelo canal Entre Mundos, com podcasts pela Rádio WRB, todas as quintas-feiras, também às 20 horas. Gratidão a vocês que estarão nos ouvindo pela Rádio WRB, a rádio que desperta sua consciência e toca o seu coração. www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB, que também está no aplicativo Radiosnet e logo logo estará no Spotify. Se inscreva no canal aí, ó, canal Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu, através dos conhecimentos existentes entre mundos. Sim, meu jovem, através do conhecimento. Sônia Regina está todas as terças-feiras aqui, nos trazendo uma mensagem do bem edificante de autoconhecimento para que você tire suas próprias conclusões. Sônia Regina, a nossa véia na roça, a original, que sempre está aqui nos brindando com sua presença. Está aí o canal da véia. Se inscreva no canal da véia. No canal da véia você vai ver a véia na roça, a véia na obra, o Dicas da Véia, o Receitas da Véia, a Véia Bombril, 1001 utilidades. Vai lá no canal da véia, se inscreve no canal dela do YouTube, www.veianaroça.com.br, youtube.com.br. É isso aí. Resistência Inclusiva é o canal do Denis Albert, sim. É por lá que a gente faz aí o Conexões. Se inscreve lá, despertando uma massa crítica pensante e inclusiva através da inclusão e acessibilidade do ser e do saber. Acompanhem a grade de programas da Rádio WRB de domingo, que, em virtude das eleições do dia 30 de domingo, a grade de programas da Rádio WRB irá para o sábado, excepcionalmente pelo fato das eleições aí e da própria cobertura do resultado das eleições do dia 30 de domingo da Rádio WRB, junto com a Rádio Senado. Acompanhem a Rádio WRB no dia 30 e a cobertura completa da apuração dos votos das eleições do segundo turno nacionais daqui do nosso Brasil. E aos domingos, no sábado, excepcionalmente, teremos o programa Pautas Femininas às 18h15, às 18h30 o programa Pop Play, às 19 horas o programa 80 por hora, às 20 horas o Brasil Regional, às 21 horas o podcast do Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, que a edição de outubro está com o tema Memória São Carlense em Pauta, o passado no presente. Dia 29 é o podcast do Palestras Fundação Pro Memórias com o convidado Cirilo Braga, ele que é natural de Boa Esperança do Sul, é jornalista, assessor de imprensa e memorialista radicado em São Carlos em 1972. Com formação em Direito, migrou para o jornalismo, tendo atuação em jornais, revistas e emissoras de rádios locais a partir dos anos 1980. Autor do livro Coluna de Adu, lançado em 2016, é assessor de imprensa e redator da Câmara Municipal. E como cronista, enfoca o cotidiano de São Carlos com ênfase na memória urbana, a temática
é frequente em suas colaborações em jornais, sites noticiosos e nas redes sociais. Acompanhem também o artigo do nosso amigo, irmão, sociólogo, editor e administrador de nossas plataformas de conteúdo, que subirá na página da Fundação para a Memória de São Carlos. O artigo do Diego Messias virá com o tema A Nossa Praça da Alegria, em comemoração à Praça é Nossa. O Diego Messias, especial com os seus artigos que sempre sobem lá na página da Fundação para a Memória de São Carlos, que é uma fundação pública a qual todos nós apoiamos. Acompanhe todas as quartas-feiras pela Rádio WRB, às 15 horas, o programa Cena do Samba, e às 16 horas, o novo programa Nostalgia 90. A live ufológica, que mudou para o domingo 6 de novembro, ao vivo, às 20 horas, live ufológica em comemoração aos velhos tempos dos velhos e bons hangouts ufológicos, o qual não tinham tempo para acabar, todos podiam expressar as suas ideias, teses e opiniões sobre os mais diversos temas relacionados à ufologia, espiritualidade, astronomia, teorias da conspiração, arqueologia proibida e muito mais. Então, faremos uma com convidados especiais, inclusive que sortearemos 2 revistas OVNI Pesquisa que chegarão no conforto da sua casa, cedidas pelo amigo Edson Boaventura Júnior. Para você participar do sorteio, basta você se inscrever no canal e deixar o seu nome completo e o seu telefone com DDD no chat lá da sala da live ufológica, beleza? Então gerará um número e sortearemos 2 ganhadores, uma revista para cada. Mas para isso precisaremos de no mínimo 10 participantes para podermos sortear, beleza? Valeu? Sempre até a próxima. Forte abraço, feliz sempre, com muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. Nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência é, e ela sempre será livre. Rádio WRB e canal Entre Mundos, juntos com você. Namastê. Namastê.